Buenas tardes. Estamos online, ¿no? Entiendo que sí, Mari. Bien, estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro del ciclo del año 2022 de reflexiones sobre la investigación en industrias culturales vinculadas a la música, intermedialidad y convergencia de medios. Este ciclo es un ciclo que comenzó en el año 2021, durante la pandemia. En él hicimos algunos encuentros con investigadores del área del cine, de la música, y que cruzan estas problemáticas que nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Estudios sobre Cine y Culturas Populares en América Latina, Cine Lati Pop, está trabajando durante los últimos años. El año anterior, como les comentaba, tuvimos dos encuentros, uno con la doctora Marina Cañardo, que presentó un trabajo sobre Ranko Fujisawa, Tango al Sur, pero de Japón, y con la doctora Ana Sánchez Troilet, que presentó un trabajo de historia urbana de Buenos Aires y canción de rock. Este año vamos a tener nuevos encuentros en este ciclo, organizados y gestionados por dos colegas del grupo de investigación, Valeria Arévalos y María Aymaretti. Y hoy vamos a tener un encuentro con un investigador que queremos mucho, que admiramos, que seguimos desde hace muchos años, un verdadero pionero en América Latina para los estudios sobre cine y música. Ya lo van a presentar, pero simplemente quiero decir que este investigador es Guilherme Maia, que está aquí con nosotros. Y bueno, más allá de esto, simplemente, bueno, darle la bienvenida a esta nueva edición del ciclo, decirles que el mes que viene en septiembre, dentro de 3 meses casi, vamos a continuar con la segunda sesión de este año, en la cual vamos a discutir y a poder conversar con Abel Gilbert y Pablo Alabarces sobre el libro Un muchacho como aquel, dedicado a Palito Ortega, en el que también se cruzan algunas de estas cuestiones que estamos investigando sobre cine, canción, música, posterior a la década de los 60 en América Latina. Así que bueno, ese es el marco un poco de esta charla que nos va a dar Guilherme hoy, y le dejo la palabra a Valeria para que presente a Guilherme y después a Guilherme. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Como dijo Pablo, la conferencia de hoy la va a dictar Guilherme Maia. Él es magíster y licenciado en música de Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, y doctor en comunicación y cultura contemporánea de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Profesor de la Facultad de Comunicación del programa de posgrado en Comunicación y Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Bahía. Es coordinador del Laboratorio de Análisis Cinematográfico del Grupo de Investigación CNPq, sería el Consejo Nacional de Investigación, y miembro de la Comisión de Estudios Audiovisuales Brasileños de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, ASAECA. Como compositor, tiene canciones grabadas por Ney Matogrosso, Alcione y Elba Ramalho, entre otros. Sus trabajos más recientes en el área fueron composiciones para los cortos de animación Mai d'Água, de la Monier Angelo de 2014, y Orumayé, de Yamil Coelho y Cintia María, del 2015. Y la dirección musical del largometraje Café con Canela, de Ari Rosa y Glenda Nicasio, del 2017. En el ámbito de la investigación, trabaja con temas relacionados con los aspectos sonoros y musicales de las obras audiovisuales, y actualmente con énfasis en canciones populares y cine latinoamericano. Entre sus publicaciones se encuentra el libro autoral Elementos para uma poética da música dos films, del 2015, y los libros colectivos Ouvir o Documentario, Voces, Música y Ruidos, en conjunto con Serafim, del 2015, y junto con Zavala, del 2018, el cine musical en América Latina, aproximaciones contemporáneas. Bueno, Guilherme, todo tuyo. Muchas gracias. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou começar falando lentamente em português, eu espero que me entendam.
Muito obrigado, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, como companheiros já há algum tempo nessa jornada de investigação sobre a canção popular no cinema. O que eu vou falar hoje com mais atenção, eu vou fazer um resumo, um breve resumo da minha trajetória, tá? E depois vou falar de um processo de análise de uma canção em um filme e que eu fiz na minha tese de doutorado, né? Mas eu acho que até hoje é uma das análises mais bem-sucedidas, na minha opinião, claro, né? Uma das análises mais extensas, mais bem resolvidas, bem acabadas. Quando a gente escreve para um artigo, para publicar um artigo, você não encontra tanto espaço quanto em uma tese, né? Em uma tese você pode desenvolver mais profundamente, falar mais, fazer uma análise mais detalhada, e é isso que eu quero apresentar hoje. Eu vou compartilhar minha pantalla. Agora empieza o portunhol. Com vocês, para falar um pouco de minha trajetória. Eu empecé mis primeiros contactos com a música na adolescência, escutando de todo, né? Eu tinha uma irmã maior que tinha uma vitrola se diz assim, toca-discos, começou a entrar discos em minha casa, mas escutava muito rádio quando era pequeno, porque tinha umas tias que viviam comigo, que passavam todos os dias com rádio ligado. Eu tenho essa cultura da canção popular muito forte. E quando eu comecei a querer ser músico, eu queria ser músico popular. Eram os festivales de música popular de los anos 60, e nestes festivales em Brasil foi uma coisa muito forte, né? Claro, había festivales en todo el mundo, pero el fenómeno en Brasil fue muy fuerte. Es el momento en que surgen los artistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, e todas as que se configura aquilo que hoje nós chamamos de MPB, música popular brasileira. Então eu entro na música por conta da canção popular. Mas quando eu cheguei quis estudar música, né? Eu falei, vou estudar música, eu quero ser músico. E entrei no bacharelado em composição na Universidade Federal da Bahia, em 1974, e me deparei com um currículo voltado para formar compositores de música de concerto pós-tonal, ou seja, técnicas de politonalidade, serialismo, micropolifonias, dodecafonismo, aleatoriedade, música concreta, né? E foi nesse período que eu comecei a minha prática profissional como barrista em grupos de música instrumental e acompanhando cantantes e trabalhos de teatro e dança. Em 1980, hasta 90, eu trabalhei como baixista, arranjador e diretor musical do cantautor Moraes Moreira, ex-integrante dos Novos Baianos, um artista com grande destaque na mídia nesta época, né? Neste período e na década seguinte, tive algumas canções gravadas por intérpretes importantes da música popular brasileira e experiências de musicalização de produtos audiovisuais, peças publicitárias, vídeos institucionais, curtas e médias metragens e uma telenovela. Em 1900, quando eu estava quase me formando, faltando um ano para me formar em composição, foi que eu recebi o convite do Moraes Moreira para tocar com ele. Eu estava em Salvador, na Bahia, e fui para o Rio trabalhar com o Moraes Moreira, que, embora seja baiano, já estava radicado no Rio de Janeiro, né? E eu não concluí a faculdade. Tá? Não concluí minha graduação, faltando um ano para me formar. O curso era de 6 anos. Né? Em 1991, quando encerra esse ciclo com Moraes, eu voltei à universidade, né, e me graduei em licenciatura em música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O meu ciclo de graduação completo durou 24 anos. Tá? Desde 1974, eu fui me formar aqui em 1998.
Tá? Depois, aqui começa a minha trajetória de pesquisador, no mestrado. E eu desenvolvi a dissertação La música extradiegética no cine comercial brasileiro contemporâneo, um estudo sobre a função da música em películas brasileiras indicadas ao Oscar em los anos 90. Tá? Em verdade, eu hice uma... Eu estudei um pouco as estratégias de uso de música no cinema clássico hollywoodiano, a partir do estudo realizado por Claudia Gorman no livro Unheard Melodies, e coloquei as premissas da Claudia Gorman em confronto com conceitos de Chion, do Sergei Eisenstein, de Philip Tegg, Adorno e Eisler. No segundo capítulo, eu apontei algumas estratégias clássicas em filmes das companhias cinematográficas Cinédia Atlântica e Vera Cruz, que é o período que a gente poderia chamar de clássico brasileiro, né? E procedimentos heterodoxos em filmes dos movimentos conhecidos como cinema novo e cinema marginal. E no terceiro e último capítulo, o foco dirigiu-se ao cinema brasileiro comercial contemporâneo e eu realizei um estudo comparativo entre as funções da música extradiegética nos filmes O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil, e se detectou claramente a permanência do modelo clássico hollywoodiano como estratégia dominante nessas três obras. No meu doutorado, eu desenvolvi a tese Elementos para uma Poética da Música no Cinema, ferramentas conceituais e metodológicas aplicadas na análise das músicas dos filmes De Passeio a la Morte, eu não sei esse título em espanhol, O Homem que Não Estava Lá. Essa tese, basicamente, tem duas partes. Uma é aquilo que a gente chama de pars destruens na retórica, né? É o questionamento de um esquema conceitual de atribuição de valor à música dos filmes, que foi esculpido no âmbito das grandes teorias gerais do cinema, com raízes mais profundas na declaração assinada por Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov sobre o futuro do cinema sonoro, uma declaração de 1929, e um artigo escrito pelo compositor francês Maurice Chaubert em 1937. E também, eu esqueci de mencionar aqui, no famoso livro Film Music, escrito pelo Adorno e Eisler, né? Aquela coisa do neomarxismo da Escola de Frankfurt, aquela visão de cultura. E a paz construem seria a defesa de uma matriz de pressupostos não, de premissas, desculpa, olha o falso amigo aqui, articulados em torno da poética dos filmes, que é uma proposta de análise imanente que vê o filme como um conjunto de estratégias que tem por objetivo produzir efeitos de natureza sensorial, sentimental e cognitiva em uma instância espectatorial. Tá? Brevemente também falar os meus projetos de pesquisa. Eu vou falar hoje justamente sobre o que aconteceu na tese, né? Sobre uma análise que eu realizei na tese. Brevemente sobre os projetos de pesquisa. O primeiro projeto de pesquisa que eu fiz financiado, né, por agência foi Tendências da Música no Documentário Brasileiro Contemporâneo, né, que gerou o primeiro seminário internacional Ouvir o Documentário, Música, Vozes e Ruídos, que contou com uma conferência do Bill Nichols, né, da San Francisco State University, que é uma referência nesse campo dos estudos sobre documentário, e o livro Ouvir o Documentário, Vozes, Música e Ruídos. Esse livro está disponível, a conferência do Bill Nichols também, eu posso passar para vocês depois, se vocês tiverem interesse. E entre 2013 e 2018 foi meu último projeto financiado, que é Cinema Musical na América Latina, Ficção, Documentário em Novos Formatos, que gerou o livro Cinema Musical na América Latina, Aproximações Contemporâneas, livro coletivo, né, realizado em colaboração com o Lauro Zavala, da UNAM, do México. Né? E até agora, meu projeto desde 2019... eu voltei como se eu tivesse voltado para casa, né? Eu trabalhei também música extradiegética, música instrumental, e de repente eu falei, eu tenho que estudar canção popular, né? Isso é a minha prática profissional, é daí que eu tenho que tirar meus caminhos de pesquisa, que a princípio eu não quero sair mais dessa linha, né? Eu quero trabalhar
nesse caminho. Eu já falei sobre esse projeto em algumas apresentações na ASAECA, em outras apresentações desse nosso grupo de pesquisa, né, lá do colóquio, organizado pelo Pablo e pela Sophie Dufez e tal. E eu falei que eu não queria pensando aqui, eu não quero me repetir, eu quero apresentar para eles alguma coisa nova. Essas são algumas das publicações que esse projeto já gerou. Tem outros artigos que estão vindo por aí também, novos, um recente que vai ser publicado agora na revista Ecopós, mas enfim, qualquer coisa a gente pode voltar a esses. Eu até anunciei que ia falar sobre esse De Passion Mortal, um hino al mal de amores em obras audiovisuais contemporâneas, mas eu mudei de estratégia no meio do caminho e achei que seria mais interessante apresentar a poética do filme e essa análise que eu fiz da música Danny Boy no filme De Passeio a la Muerte. Esses são os 3 textos básicos da poética do filme e agora eu passo a ler o texto em espanhol, tá bom? Sensaciones, sentimientos y sentidos, una propuesta de análisis poético de la música en el cine. En el libro Elementos para una poética de la música de las películas, procuré demostrar que el cuerpo a cuerpo, con la teoría y con la crítica cinematográfica, me llevó a percibir que una determinada noción de valor parecía dominar el campo de las enunciaciones, operando como base para todos los juicios sobre la virtud de la música de una película. El supuesto de que cualquier música de naturaleza romántica o, entre comillas, sentimental, que expresa en paralelo las emociones que emergen de una película tiene un bajo valor artístico. Para que sea aceptada en el reino de los objetos verdaderamente artísticos, la música debe estar en contrapunto, entre comillas también, es decir, producir un sentido diferente de lo que es construido por las imágenes, ser neutro desde el punto de vista sentimental, tener compromisos con la defensa de un determinado ideal político y o estético, o ser visto como algo transgresor, romper con tradiciones, en fin. En mi corazón de músico, ese modo de juzgar la música de las películas siempre ha provocado una incomodidad, una especie de disonancia cognitiva, una impresión de que algo estaba mal con ese sistema de atribución de valor, es responsable en gran medida por la formulación de indagaciones que motivaron la escritura de la tesis que generó el libro. Ahora bien, a juzgar por ese paradigma, el paralelismo sentimental y el carácter rigurosamente clásico de la música de El Padrino condenarían al fracaso artístico toda la música de la película. Además, la práctica me llevó a observar que en todas las veces en las que estuve involucrado en el proceso de creación de música para obras audiovisuales, experimenté yo mismo sentimientos. El modelo presupone, por ejemplo, que si el personaje está triste, si la situación dramática es triste y la música tiene un carácter triste, se considera la estrategia de bajo valor artístico. Sin embargo, si la música no es triste, ella está en contrapunto y por ello tiende a ser vista como aplicada con arte. ¿Es esta una buena estrategia conceptual para evaluar la virtud de la música de una película? Pues bien, autores como Nicholas Cook, Michel Chion y Philippe Tegg, por ejemplo, prefieren entender que la música en el cine nunca es un paralelo que acompaña, subraya, refuerza, reafirma o duplica la imagen, sino añade a ella un valor de sentido y sufre la acción del sentido de la imagen sobre sí misma. Una buena manera de comprender una de las caras del fenómeno, señalada por Chion como valor añadido, es observar que si una escena, en particular de una pareja besándose, se sincroniza con una música suave, en tono mayor, el audioespectador tiende a percibir una situación de encantamiento amoroso. Si la música es lenta, en tono menor, la escena tenderá a ser percibida como un momento triste,
que puede significar el último beso, por ejemplo. En el caso de la... Dígame. Perdón, te diría que dejes de compartir pantalla, así se te ve en el cuadrado más grande, puesto que lo que estás compartiendo ahora pues ya quedó. No, 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 yo voy ¿Vas a compartir. seguir? Voy a seguir, voy a seguir. Ok, ok, perdón por la Sí. interrupción. No, 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 tranquilo, tranquilo. En el caso de la aplicación a la escena de una música con un altísimo grado de disonancias, la sensación de los conflictos entre las frecuencias del tejido musical inducirá al público a experimentar la impresión de que hay un malestar en la relación amorosa o que algún peligro amenaza la pareja. Ya la audición de una bossa nova puede sugerir, por medio del accionamiento del repertorio cultural, que los personajes son brasileños o que la historia se lleva a cabo en Río de Janeiro, por ejemplo. Es apropiado preguntar, ¿en cuál de estos casos la música estaría en contrapunto? Parece evidente, por supuesto, que la cuestión es mucho más compleja. Las oposiciones entre paralelismo y contrapunto, entre programas de naturaleza sentimental y no sentimental, entre repertorio romántico y postonal o entre tradición y innovación, en verdad, tienen potencia para atribuir virtud artística o condenar al fracaso el conjunto de estrategias musicales de una obra cinematográfica, o no pasan de manifestaciones de gustos personales e históricos difundidos por los agentes de legitimación de las áreas del cine y de la cultura. Podría formularse un enfoque alternativo más fecundo en lo que se refiere a su aplicación en el análisis fílmico. Las grandes teorías generales del cine, de su génesis a los años 60, elaboraron sistemas de atribución de valor a la música de las películas. En el marco de una definición exclusivamente visual de cine, las grandes teorías generales, principalmente los estudios de Sergei Eisenstein, Siegfried Kracauer, Maurice Jaubert, Theodor Adorno, Hans Eisler y Jean Mitry, construyeron modelos valorativos basados em oposições bipolares que, aunque ejerzan uma importante influência no território da crítica contemporânea, podem ser solo construtos teóricos utilizados mais como armas em la luta por legitimação em los campos del cine e de la cultura que como base para juízos de valor. Abro comillas, como se sabe, um rasgo comum das teorias cinematográficas formativas, realistas e modernas é uma visão idealista e normativa que hace que os hechos del cine se sometam a uma lógica em la que la realidad material de las películas está a merced de la realidad ideal del pensamento filosófico. Estou citando Dudley Andrew. Problema similar é señalado por David Bordwell en el campo de la teoría cinematográfica contemporánea. Abro comillas para Bordwell. La mayoría de los teóricos contemporáneos del cine parece entender que la teoría, la crítica y la investigación histórica deben ser orientadas por la doctrina. En los años 70, una de las precondiciones para que una formulación fuese considerada válida era la de que estuviese establecida en una teoría explícita de la sociedad y del sujeto. La ascensión del culturalismo vino a intensificar esa demanda. En lugar de formular una cuestión, articular un problema o detenerse sobre una película intrigante, el objetivo central establecido por los autores es otro, o de detenerse, el de comprobar una posición teórica ofreciendo películas como ejemplos. Al menos desde la semiótica propuesta por Metz en la década de 1970, hay un eje teórico metodológico que, al asumir un compromiso esencial con los aspectos internos de la película, se distingue de esa tendencia dominante. Es en esa tradición de análisis inmanente que la poética del cine se inscribe. A diferença, sin embargo, de análises formalistas, semiológicos, preocupados essencialmente com o modelo estrutural ou com os processos de produção de significados da obra,
la metodología de la poética del cine parte del supuesto que el análisis de una determinada materia expresiva debe contemplar, ante todo, el modo como la instancia criadora ordena recursos y medios, configurándolos en forma de estrategias que tienen como objetivo primario la producción de efectos cognitivos, sensoriales y afectivos en un apreciador. La efectuación de los medios y estrategias sobre la apreciación es la pieza cinematográfica como resultado, como obra. Las raíces más profundas de la metodología están ancladas en la antigüedad clásica, más precisamente en la poética, el breve tratado de Aristóteles sobre los géneros de la poesía. Como se sabe, Aristóteles entiende un determinado género literario teatral como un compuesto de programas, es decir, un conjunto de estrategias engendradas en el ámbito de la creación que tiene como destino la producción de efectos sobre el apreciador en el momento de la fruición. En el caso de las tragedias, todos aquí sabemos, los efectos intrínsecos al género son el horror y la compasión. Wilson Gomes, o construtor dessa matriz metodológica, está alerta, evidentemente, de que um texto sobre um determinado tipo de escenificação teatral da antiguidade clássica não pode abarcar completamente o complexo atual das obras expressivas audiovisuais. Sabemos também que o rizoma de questões que se origina a partir do uso da palavra género no contexto contemporâneo é muito mais sofisticado que no siglo IV a.C. El método cree, sin embargo, basado en pilares epistemológicos articulados a partir de aspectos del pensamiento de Kant, de Paul Valéry, Luigi Pareison y Umberto Eco, que el texto de la poética contiene intenciones de pensamiento perfectamente capaces de reunir en un eje discursivo sensato y fecundo muchos de los problemas y perspectivas contemporáneas respecto a las disciplinas de expresión e interpretação. De la fenomenologia de Kant, el método convoca a la clasificación de los objetos de la realidad en dos claves distintas, aquellos cuya percepción lleva al sujeto al mero reconocimiento material de las cosas. B. Aquellos construídos de modo a accionar uma atividade de la consciência para converti-los en expressão. São objetos elaborados por uma consciência com o fim de desencadenar uma série de estados sensíveis e intelectuais em outra consciência apreciativa. Películas, livros, escenificações teatrais, pinturas, música são objetos de essa natureza. Em Luigi Pareison, nos encontramos com a ideia de que a verdadeira evaluação da obra é a consideração dinâmica que de ella se hace partindo da confrontação da obra tal como ella é com a obra tal como ella própria quisiera ser. Uma tragédia quer ser uma tragédia e como tal deve ser analisada, não como alguma outra coisa que o analista quer que seja. Em Paul Valéry, revela-se a crença que a estética como disciplina não deve partir de uma prescrição de normas e regras, formuladas a partir de um conceito de perfeição filosoficamente construído, a lo qual deve conformar-se uma obra expressiva singular. De Umberto Eco, o método convoca o conceito de lector modelo. Eco sugiere que cada texto ou obra pressupone um modo de leitura. A essas estratégias de leitura que a obra expressiva impõe ao leitor, ele las denomina lector modelo. Lo que Eco propone, em definitiva, é que acto criativo é frequentado por uma ou algumas entidades ideais que lhe inscrevem em la máquina textual instruções para a leitura e determinam limites para as perspectivas de interpretação. Para Eco, a atividade de interpretação tem limites, e esses limites são impostos por el próprio texto. Por lo tanto, não toda interpretação é economicamente pertinente. É importante aclarar também que as premissas metodológicas da poética del cine não impedem os análises contextuais ou outras. Somos conscientes, evidentemente,
que muitas películas exigem que se las leiam à luz del modo como se articulam com o mundo histórico. É difícil, talvez, quizá impossível, analisar Tierra em Transe de Glauber Rocha, por exemplo, sem levar em conta o juego de forças políticas e estéticas del Brasil de la época. Lo que defiende el método, sin embargo, es que debemos ir de la película como obra singular al mundo y no al revés, considerando que el camino contrario puede llevar al analista a obligar a la película a confesar lo que ella no es, partindo de paradigmas de valores pré-existentes. El análisis imanentes debe, todavía, ocupar un espacio metodológico jerárquicamente superior a los discursos críticos y académicos sobre las obras, de igual modo, de la película a los discursos de críticos, investigadores e realizadores. Vamos à análise da sequência, tá? Este análisis tiene sus raíces en la experiencia de apreciación de una secuencia de la película de Paseo a la Muerte, Miller's Crossing, ¿no? Que se volvió conocida como el Festival de Balas Danny Boy, que fue percibida en relieve en el primer disfrute privado de la obra. Yo abro aquí un paréntesis para decir que yo empecé mi doctorado con un proyecto de análisis de cine brasileño. Esse projeto não prosperou e um dia, por acaso, assistindo a essa película, eu vi esta cena, eu falei, é de isso que tenho que falar. Se cambiou todo o meu projeto. E naquele momento, todo levava a crer estar ante algo merecedor de ser guardado en la carpeta de las escenas en las cuales la agencia de los recursos musicales nos gusta especialmente o nos enseña un poco más sobre el cine. Yo voy a intentar exhibir la secuencia ahora, ¿puede ser? ¿Dónde estás? Está aquí. Tem que compartilhar o áudio. Me olvidei. Share sound. Okay. Una análisis del contexto de la recepción de la película indicó que la potencia expresiva del Danny Boy Bullet Fest se notó de manera semejante por una comunidad más amplia de apreciadores. La secuencia puede ser vista en relieve en los discursos de estudiosos de la obra de los Coen, como Josh Levine y James Mottrin, especialistas en el género noir como Alan Silver y Elizabeth Ward, y los críticos Desson Howe, do Washington Post, Owen Gleiberman, do Entertainment Weekly, y Jonathan Rosenbaum, do Chicago Reader. Em um grupo de discussão titulado Miller's Crossing Review, criado exclusivamente em torno a questões acerca dessa terceira película de los Coen, muitos discursos de aficionados convergem no sentido de incluir a sequência na lista de los momentos clássicos do cine e um participante que comparte o entusiasmo com seus colegas declara hiperbolicamente: me alegra saber que não estou solo quando considero a sequência de Danny Boy como uma das mejores de la história del cine. Por qual motivo a sequência de Danny Boy se convoca a si mesma uma adjetivação tão positiva? Uma das apuestas da análise é a de que a potência de este conjunto de escenas pode ser atribuída em grande parte ao modo como a canção está articulada com a fábula e com o montaje. A análise de los puntos de sincronização, para usar a expressão de Chion, o concepto, entre os aspectos no literários de la canção e a edição de la ação que se nos muestra, revela uma planificação sutil e rigorosa,
Además de eso, tanto las palabras de la canción como la carga cultural que ella contiene se articulan de modo ingenioso con la acción representada, con el origen y la naturaleza de la relación entre los dos personajes principales y con el resumen amoral de la película. El tema representado ya fue visto muchas y muchas y muchas veces por el público en todo el mundo. Sorprendido por un ataque de un grupo de enemigos, un hombre solo, efectuando una cantidad formidable de disparos, enfrenta y mata a todos los rivales. Como es propio de representaciones de esa naturaleza, el espectador es confrontado con un alto grado de inverosimilitud. El hombre solo efectúa un disparo en la espinilla de un oponente que cae en el suelo y se queda inmóvil. Desde un punto muy cercano, el héroe es ametrallado por un adversario, pero ningún disparo lo acomete. Un incendio en el piso inferior de la casa evoluciona con una rapidez absolutamente incompatible con el tiempo de la representación. Para los aficionados del género de gángster noir, el festival de disparos del adversario siendo ametrallado en el andar superior, por cierto, es un deleite, pero no es un momento en el cual el espectador se encanta especialmente con el brillo de la interpretación de los actores y tampoco se es posible atribuir la potencia de las escenas exclusivamente a la agencia reconocidamente virtuosa de fotografía y montaje. Se a sequência de Niboy se convoca para si uma adjetivação tão positiva, vale a pena investigar o rol da música nesse processo. Em uma primeira leitura, o encanto do programa musical em questão poderia ser compreendido como tributário da noção eisensteiniana de contrapunto, já que há aqui uma ação de extrema violência juxtapuesta a uma música com fortes tintas sentimentales ou românticas, ou quizás de um pathos derivado de lo que Michel Chion denomina a relação anempática entre a música e a escenificação, casos em los quales a música se mantiene indiferente respecto a los acontecimentos de la história. El análisis interno, sin embargo, indica que el grado de articulación de la narrativa y del montaje con la estructura formal de la música apunta hacia otros caminos de interpretación. Durante mi primeira apreciação desta sequência, um detalhe me chamou a atenção e me hizo sospechar que merecia a pena comprovar se havia outros sucessos de natureza similar. A coincidência de la chegada a la tónica de la canção, de la melodia, em los momentos em los que el protagonista de la escena se saca e se pone el habano en la boca. E para el efecto suspensivo de la fermata que antecede a explosão del alto. Eu soube depois que o cantante foi chamado de vuelta para gravar de novo a canção, para fazer essa fermata, para estender o tempo antes da explosão del alto. Uma evidência que emerge com claridade é a percepção de um sistema formal organizado em secções proporcionais e simétricas, en el qual as durações de las frases del drama cinematográfico coincidem de maneira precisa com as de la segmentação da música em suas unidades fraseológicas. Há aqui uma suerte de dança narrativa e visual com o fim de deleitar o aparato sensorial do espectador com o placer que o homem experimenta quando contempla formas equilibradas, simétricas e proporcionais. Essa foi a decoupagem que eu hice da cena, né? Há, todavia, outro programa sensorial importante. A canção em questão tem como uma de suas mais chamativas constantes melódicas o hecho de que todas as frases iniciam com um gesto ascendente de 4 corcheas. Respecto al aspecto rítmico, estas notas están dispuestas en anacruce, es decir, con sentido de impulso hacia el primer tiempo fuerte de un compás. Hay aquí, por lo tanto, un doble vector decenal positivo. El impulso rítmico hacia el tiempo fuerte y el movimiento ascendente del número de vibraciones por segundo.
Eso significa que sobre cada comienzo de segmento del tejido narrativo incide una doble señal de fuerza dirigida hacia el aparato auditivo. Se esse dispositivo está allí em contingência de uma intenção poética, é uma questão a la que solo se pode obter resposta inquirindo a los autores empíricos de la obra. Lo que importa aqui é que, tributarios de um gesto poético consciente ou de la buena suerte que suele visitar la urdidura de las obras exitosas, esses sutiles impulsos de energia podem ser leídos em la obra mesma. La análise nos muestra eso, y no es arriesgado decir que deben contribuir, en efecto, para la impresión positiva que The Danny Boy Bullet Fest produjo en el ámbito de las recepciones. Efectos de naturaleza semejante pueden ser vistos en otros momentos. Las frases de las sesiones B son enunciadas en la octava superior y con una dinámica más fuerte en relación a la sesión A. Un salto para la octava superior asociado a la acción de un vector positivo en la dinámica, o sea, más fuerte, impresiona la apreciación con un sentido de aumento de energía. En la primera sesión de la secuencia, el cambio de octava coincide al mismo tiempo con la primera vez que aparece Leo al espectador, con el momento en que la música deja de ser percibida como música de postproducción y se ancla en el mundo escenificado, y con el ascenso de la historia para el piso superior de la casa. En la segunda mitad de la secuencia, el cambio aparece en conjunción con el comienzo del enfrentamiento final en los jardines de la residencia. Hay aquí, por lo tanto, movimientos hacia valores más altos de frecuencia y amplitud que coinciden con nuestra visión de Leo, sin ciencia del peligro que le amenaza en la primera vez, y con el comienzo de su trayecto firme y sin miedo hacia la victoria. El punto alto de la melodía, el sol sostenido del primer tempo de los compases 17 y 37, coincide en la exposición con el momento en que Leo percibe el peligro. En la reexposición, la nota es sostenida en fermata en un fondo armónico de preparación, prestando su carácter de suspensión para los momentos previos a la explosión del auto de los adversarios. Así, el análisis interno revela que sensaciones producidas por mecanismos no literarios de la canción aparecen claramente articulados con el flujo de tensión y distensión de la narrativa. Sob tal perspectiva, no hay ninguna posibilidad de afirmar que esta canción está indiferente o en contrapunto a la acción representada. Outro aspecto interessante é o trânsito en el modo como a música é percebida por el espectador. En los primeros compases de la introducción, la música, violines dulces, tiende a ser percebida como um clichê de dramas sentimentales cinematográficos associada a la história de amor entre Tom e Verna. En la mitad inicial de la primera sesión, la acción de los enemigos en el piso inferior de la casa, la lectura semántica anterior es impedida y emerge un cierto grado de ambigüedad. Cuando se muestra Leo al espectador, un primer plano en un gramófono revela que la música emerge de la escena. Desde este punto hasta el comienzo de la confrontación, el plano de la música en la mezcla pasa a obedecer a la perspectiva de escucha de los personajes, es decir, más fuerte y clara entre los planos de la habitación de Leo, con menos volumen y con la región aguda atenuada en los planos que muestran la acción exterior de la habitación. Durante la primera sesión de confrontación, la música permanece anclada en la escenificación, pasando a ocupar un plano de fondo en relación a los ruidos de los disparos. En la última sesión de la secuencia, confrontación en los jardines de la mansión, vuelve a ser notada como recurso de postproducción, pues el volumen es incompatible con la perspectiva de escucha de Leo y el incendio ya tomó toda la casa, no hay más fonógrafo, no hay más gramófono, ¿no? Despegada del mundo,
A música cresce em dinâmica para adquirir então um caráter grandioso que adhiere à la valentia del personagem, especialmente quando ella passa a ocupar um primeiro plano sonoro em la mezcla. Enquanto ao programa de natureza sentimental, es lo que es complejo, porque solo puede ser descifrado a la luz del examen de la articulación entre Danny Boy y el programa emocional de la película, así como de la comprensión del lector modelo que el tejido cinematográfico de Pasivo a la Muerte configura. Esto porque, aunque la canción no es muy conocida en Brasil, el texto prevé un apreciador que reconocerá en Danny Boy un símbolo, já que, em alguns aspectos, esta música está para os irlandeses de Estados Unidos, assim como Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira está para os brasileiros do Nordeste que emigram hacia o sur e sureste do país. Para hablar, portanto, de los efectos sentimentales y cognitivos de la música y de la dimensión cinemusical, es necesario, en primer lugar, observar la función de la secuencia en el cuerpo de la película. Leo es un personaje que en las secciones anteriores de la historia conquistó la simpatía del espectador. Aunque no exactamente por las mismas razones y tampoco la misma intensidad, es fácil perceber semejanza entre el efecto emocional que Leo produce en la apreciación y lo que Don Corleone ofrece a la audiencia en El Padrino. Ambos se muestran como hombres elegantes, poderosos, valientes, amigos de los amigos, implacables con los enemigos. En la secuencia en examen, el espectador teme por la vida de Leo y quiere verlo destruir a los enemigos. En cuanto al carácter de la música, que en este momento se ofrece a la escucha, hay que reflexionar con prudencia. Las canciones en general son especies de granadas semánticas que proyectan astillas de sentidos, sensações y sentimientos en muchas direcciones. En el juego de sentido de las canciones cantadas, además de dispositivos exclusivamente musicais, como las propiedades melódicas, ritmos, armônicas, etc., timbre, dinâmica, e de significados que emergem a partir da pertinência a uma época, gênero ou estilo, também são relevantes o texto literário, as propriedades vocais daquele que enuncia e o modo como interpreta a canção. É crucial, neste ponto da narrativa analítica, observar que, na primeira apreciação, o analista empírico, eu, apreendi só fragmentos do conteúdo literário e tampouco percebi a obra como uma música conhecida. Se trata aqui, hasta aqui, de efeitos derivados do material estritamente musical, pero que se refere também à rede semântica que se aciona quando um apreciador escuta uma canção que ha escuchado muitas vezes, sabe seu nome e tem uma posição afectiva construída em relação à obra ou ao intérprete. Apesar de estar anestesiado o conteúdo verbal em la primeira parte da análise e interrompido os sentidos acionados por la familiaridade com a obra, se constata a presença de uma forte conexão entre o patos da música e o da escenificação. Lo que o analista escutou al final, mientras veía el triunfo de Leo. Uma canção com marcas importantes de canções populares sem grandes ambições por capital simbólico en el campo de los juicios estéticos. Enquanto a la armonía se contenta en recorrer solamente las funciones principales de la tonalidad. La melodía acompaña este carácter sencillo de la armonía. Passeia tranquila por grados conjuntos e pequenos saltos, sempre em direção a consonâncias. O tempo pode ser considerado um andante, mientras que o ritmo melódico não apresenta nenhuma elaboração mais sofisticada. A forma é absolutamente simétrica, sendo a canção totalmente construída de frases de 2 compassos quaternários. Em resumo, uma canção sencilla. Condicionados por la tonalidade maior, por el gesto ascendente de todos os inicios de frase, por la naturaleza triádica de la armonía, los aspectos no literários de la canción de Danny Boy tienen gran potencia de producir en la recepción sentimientos de signo positivo que se asociam facilmente com ideias como êxito amoroso, paz, confiança, superação e vitória. É importante recordar que tonalidades maiores associadas a movimentos melódicos ascendentes, são recursos constantemente empleados para a produção de los hinos nacionales,
como sucede com La Marsellesa e com o hino nacional brasileiro, por exemplo, né? Alain Zanfan, ouviram do Ipiranga, o mesmo gesto del quinto grado para la tônica. Por outro lado, em grande parte devido a propriedades da interpretação vocal, também são perceptíveis contenidos de melancolia e de dolores del espírito. La lágrima em la voz de aquele que canta agrega al hino tintas melancólicas. Com o enfoque restringido a los aspectos musicales e a la interpretação vocal, se pode dizer que Danny Boy construye uma atmosfera de êxito, vitória e superação, pero teñida de tristeza. La interpretación vocal, sin embargo, no solo construye tristeza, por supuesto. Lo que el espectador oye es una voz de tenor que canta con bravura, sentido que se une fácilmente a la acción valiente del personaje. De la misma forma, el canto operístico y el arreglo de cuerdas del acompañamiento contribuyen para que la canción sea percibida también como alta cultura y así establezca un paralelo con un personaje mostrado como rico, sofisticado, que vive en una mansión y usa zapatillas con monograma. En conjunción con la victoria de Léo, el sentido irónico que el último verso And I shall sleep in peace until you come to me, né? Adquire, é claro, pero, adquire com a escena, né? Ele elimina os inimigos e diz que vai dormir em paz até que os inimigos voltem, né? Mas nossa análise agora se dirige a outro aspecto. Como as palavras revelam, a voz enunciativa parece ser a de um padre dirigindo-se a um hijo que está de partida. Por lo tanto, estamos muito cerca de las nociones de despedida, nostalgia e melancolia como emoções derivadas de la separação entre las personas que se aman. Además, la canción habla de amor, pero no del amor romántico. Es la representación del amor paterno, al que el poeta atribuye un carácter de un amor tan fuerte que transciende la vida terrena. Também há outra capa de sentido dramático em la canção, com um impacto especial em um país de inmigrantes como Irlanda. La contraposição entre la vida en las montañas verdes, que necessita ser dejada por los más jóvenes, y el amor de sacrificio de los padres, madres, novias. Es una narrativa melodramática orientada hacia la búsqueda de la conmoción que funciona como modelo o paradigma para todos los migrantes que dejaron atrás su tierra y sus seres queridos. El tema de la letra, como foi examinado, é, em síntese, uma declaração de amor de um padre a um hijo que vai partir. Assim, aunque na película a situação está invertida, pois quem ocupa o lugar de padre protector é o homem mais jovem, o contenido literário da canção pode ser percebido em conexão temática com a centralidade emocional da história. É importante observar que a película não oferece ao espectador nenhuma explicação para o pacto de amizade e lealdade que existe entre os dois protagonistas masculinos. Em películas como Era uma vez na América, Buenos Muchachos e El Padrinho, os laços de fidelidade são construídos por la história de maneira muito clara, quase sempre fundamentados em vínculos familiares ou construídos em los tiempos difíceis. De Passeio a la Muerte, a narrativa não dá nenhuma pista concreta sobre as motivações da união entre Tom e Léo, pero pide ajuda à música e à poesia popular para construir este sentido em uma dimensão lírica. Por outro lado, há que observar a função simbólica que a canção exerce sobre a recepção ideal da obra, o leitor modelo. Como sucede em geral com os indivíduos que ocupam as capas socioeconômicas mais bajas das grandes cidades, os imigrantes irlandeses eram vítimas de prejuízos e de termos deceptivos. What's that potato eater up to? Pergunta Dane a Tic Tac, desconfiando das intenções de Tom. Danny Boy
título de la canción empleada en la secuencia, es uno de esos términos, como puede ser comprobado cuando vemos la expresión ser aplicada a personajes de las películas Buenos Muchachos, El Delator y La Dama de Shanghái. Foi precisamente devido a la canción que la expresión Danny Boy se fijó como un signo de Irlanda. Aunque hay controversia sobre el origen de Danny Boy, segundo el músico Michael Robinson, es una de las muchas canciones hechas con una melodía irlandesa para gaita de fuelle, de autoría desconocida, cuyo primer registro en partitura aparece en 1855 en la colección Ancient Music of Irlanda. Com a letra escrita por Frederick Edward Weatherly, um abogado inglês, a canção se hizo muito popular nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX e já foi gravada por cantantes como Bing Crosby, Elvis Presley, Sinéad O'Connor e Eric Clapton, entre muitos outros. Hace parte del repertorio obligatorio de las conmemoraciones del St. Patrick's Day, día de fiesta que rinde homenaje al santo patrono de los irlandeses católicos, y suele constar de curiosas recopilaciones tituladas Irish Drinking Songs. La voz que se ofrece a la apreciación es la del tenor Frank Patterson, conocido como el tenor de oro de Irlanda. Patterson, que hizo presentaciones para presidentes y llegó a protagonizar películas de Hollywood, puede ser considerado el cantante lírico irlandés más conocido y respetado de la segunda mitad del siglo XX. Así, Danny Boy, confirmando la constante presencia del sentido de humor agudo y peculiar que impregna toda la película, actúa como una especie de música de taberna vestida a rigor, em articulação bem-humorada, uma espécie de curiosa de ironia com polaridade invertida, com o desejo de construir uma Irlanda mítica em conexão com a bravura de um padre irlandês. A juzgar por sua aplicação en el análisis de esta escena, el método propuesto nos parece una buena alternativa al fijar como punto de partida la dimensión inmanente. Esto, ante todo, porque la cuidadosa atención al fenómeno y a las instrucciones de lectura contenidas en la obra impone severos obstáculos a discursos que construyen falsos brillantes para vender en el campo de los bienes simbólicos. Dicho de otro modo, la prueba realizada sugiere que el dominio pragmático del análisis puede tornarse más dinámico al aplicar la matriz de raíz aristotélica aquí propuesta que con los esquemas conceptuales dominantes construidos en el ámbito de las grandes teorías cinematográficas y aplicado como herramienta de atribución de valor por el discurso crítico y académico. Seria mais significativo ou fecundo, por exemplo, adotar como referência as proposições de Adorno e Eisler para atribuir valor à la música das películas aqui analisadas? Em la escena, a música estabelece muito mais vínculos com o mundo romântico do que com técnicas composicionais modernas e ou contemporâneas. Segundo Adorno e Eisler, o caráter simétrico e as associações poéticas de la melodia não correspondem à la objetividade tecnológica e ao caráter assimétrico de la película. E o uso de música para proporcionar ao espectador referências históricas e geográficas é despropósito, pois esse tipo de arte aplicado vai em contra do caráter moderno do cine. Isso é Adorno falando, Adorno e Eisler. Se assim lo piensa o analista, inevitavelmente concluiria que a música de esta escena é fracasso, porque é simétrica, melódica e assim como porque hace emergir en la apreciación sentidos relacionados al contexto histórico-geográfico de la escenificación. En una perspectiva semejante, cabe perguntar si la adopción del discurso de Maurice Joubert
llegaría a resultados mejores que los obtenidos por esta poética de la música de las películas aquí propuesta. En la escena analizada, la música está imbricada con la acción, sigue la tradición del melodrama, es dramática y expresiva, contiene elementos subjetivos y traduce, entre comillas, contenidos emocionales y poéticos de la historia escenificada. Segundo la lógica del esquema conceptual de Joubert, esses procedimentos determinariam ao fracasso artístico de Danny Boy como música aplicada a uma película. Por fim, pergunto se haveria ser mais provechoso se o trabalho analítico, em consonância com o que pensam Jean Mitry e Marcel Martin, hubiéramos partido de la suposición que la buena música de cine debe rechazar, abro comillas, la opción suave de la melodía. Debe ser, abro comillas, absolutamente neutra desde el punto de vista sentimental, cierre comillas, y o debe, abro de nuevo, extender la relación espacio-tiempo, añadiendo a las imágenes un elemento sensorial más derivado del intelecto do que de las emociones. ¿Qué análisis habría sido desarrollado, en fin, si la investigación se fundamentaba en el pensamiento de Eisenstein? Había sido provechoso ver y oír las obras, verificando si hay o no disyunciones de sentido entre la música y la imagen para, con base en la existencia o inexistencia de dispositivos de tal naturaleza, elaborar y enunciar un juicio sobre la potencia artística de los programas musicales aquí analizados. Yo tengo más dos parágrafos, pero creo que sería más interesante escuchar un poco, conversar un poquito, para que haga tiempo para conversa, para hablarnos un poquito. Muchas gracias por la atención, por escucharme hablando portuñol, por tanto tiempo. Y ahora vamos a conversar, por favor. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu exposición, por el análisis que compartiste. La verdad que, más allá del desarrollo teórico inicial, que fue muy bueno y también muy interesante, la exposición del análisis musical que conectaste con el análisis, vamos a decirlo así, de la puesta en escena es realmente muy sólida, ¿no? Y muy detallada, muy precisa, y no, por lo menos que yo recuerdo, no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de análisis, por lo menos en los últimos tiempos. Yo ahí, bueno, tengo varias preguntas, no quiero tampoco monopolizar el tiempo que hay para discutir, pero lo primero que me surge preguntarte es lo siguiente. La aplicación de una metodología como esta, que vos estuviste trabajando para analizar esta secuencia específicamente, ¿te parece que es funcional para, digamos, para compartirla cada vez en artículos académicos, en capítulos de libros, etcétera? ¿O te parece más que nada una herramienta de paso para después llevar el análisis hacia otro lado en términos argumentales cuando uno escribe sobre una película? Lo que quiero decir es que lo que he visto durante los últimos tiempos, por decirlo así, es que grandes analistas de películas que trabajan en línea del análisis inmanente, del análisis textual, como por ejemplo Ismail Javier, para mencionar alguien muy conocido y también brasileño, pero también otros, al estilo Borwell, etc., durante los últimos años han dejado atrás esos análisis y se han vuelto, digámoslo así, están empezando a escribir con un estilo más poético, más crítico, más desde la crítica y corriéndose de esos modelos tan duros, ¿no es cierto? Y yo a veces tengo la idea de que como que esos modelos son como una circunstancia de paso, que tienen que estar para poder acercarse y para poder analizar unas determinadas obras, pero que en algún momento uno pasa a otra cosa. No sé, mi pregunta es, ¿a vos también te ocurre eso? Pero también digo que es
un paso necesario, no digo que se puede saltear. Lo que veo es que después hay otros analistas más contemporáneos que directamente tienen acercamientos mucho más impresionistas, o que se acercan a otros tipos de marcos teóricos, etcétera, para analizar películas, y se saltean toda esta parte del análisis inmanente con una metodología más dura, más rigurosa, por el cual nunca transitaron. Tengo la sensación de que es como un tránsito necesario, es el que hay que hacer para después poder llegar a profundizar y a decir algo pertinente respecto de una obra cinematográfica como esta o del análisis de una secuencia. Digo, y también leyendo tus últimos textos, ¿no? Estaba pensando que esto, digamos, lo hiciste en un espacio que es el de la tesis, pero después no es algo que uno pueda compartir con mucha gente, digamos, ¿no? Sobre todo cuando empezás con las tablas, los cuadros, todo el, vamos a decir, el decoupage. Você tem razão. Isso eu percebo. A partir de agora, gente, eu preciso responder em português, senão vai ser muita hesitação, né? Eu percebo, Pablo, que essa intenção subjaz a todas as minhas análises, tá? Ela está por trás, né? Mas eu não faço mais, não costumo mais fazer uma coisa tão densa, tão detalhada, mesmo porque nem sempre isso é produtivo, a depender do filme que você está analisando, né? Isso me surpreendeu quando eu vi a coincidência do Habano, del Habano. Falei, ele chega na tônica quando o Habano está na boca, deve haver mais alguma coisa aí. E quando eu comecei, eu poderia ter ido cavar, escavar e não encontrar nada, mas eu encontrei. E isso me deu aquela libido, me deu um fluxo de libido, de vontade de descobrir mais sobre aquilo, e acabou ficando uma coisa imensa, né? Você sabe que meus artigos não são mais assim, eles não fazem mais isso, né? Porque, enfim, os filmes não pedem isso. O artigo que eu distribuí primeiro para vocês verem, Cucurru Cucupaluma, vai por outro caminho, né? Vai por um caminho muito diferente, de tentar entender como foi. Eu estou muito ligado com aquela coisa do Julio Mendívil, da vida social das canções. Isso para mim tem sido uma coisa recorrente, eu sempre volto a isso, e foi isso que foi aplicado lá, se você pensar, entender. Aqui também, eu vou atrás da vida social de Danny Boy, só que eu não sabia que existia isso. Existiam pessoas discutindo isso sobre essa perspectiva do Julio Mendívil, né? Mas eu fiz isso, sem saber que estava fazendo uma biografia social da canção Danny Boy, né? E, enfim, eu acho que você tem razão, não é uma análise que se vê muito, eu acho que talvez, não sei se vocês concordam, mas é mais uma coisa de tese do que de artigo, do que... Sabe, é uma coisa que uma tese lhe favorece, né? A minha tese tinha 300 páginas. Um dos examinadores da tese disse que deu excesso de peso no avião. Que a companhia aérea cobrou excesso de peso da tese, enfim. Agora, é uma coisa que até hoje me dá muito prazer. E quando eu descubro quando eu vejo que é possível ir por esse caminho, eu não vou me furtar aí, não. Quando eu descobri, poxa, essa música... Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula, que é a abertura de Era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América. Toda aquela primeira sequência está por trás, está sendo tocado num ambiente fora do quarto, God Save America, my home, sweet home. Quando eu fui analisar essa sequência e percebi que todas as ações estão medidas pela música. Eu já escrevi sobre isso, eu não escrevi um artigo, mas fiz uma palestra uma vez mostrando, olha, é a música que está dizendo o tempo em que momento ele vai atirar. Se vocês... Eu fui por esse... Aí sim, rendeu.
esse caminho. Não foi tão preciso, mas a análise rendeu, eu mostrando, olha, quem está dizendo quanto tempo vai durar essa cena é a música. É ela que está determinando o tempo. Diga. Claro, pero ahí la segunda pregunta, y con esto termino, es que yo creo que en general hay ciertas películas que no, en algunos casos no reciben este tipo de análisis, y particularmente este tipo de secuencias, que yo creo que forman parte de un tipo de cine, que es un cine neoclásico. Digo, uno encuentra secuencias de este tipo en Francis Ford Coppola, Aham. en los Coen, en Aham. Tarantino, digamos, todos los que Isso. agarran el clasicismo y, digamos, tratan de, en algún sentido, de volver a eso, pero de otra manera. Y aparecen estas secuencias que uno las podría llamar como secuencias cliperas, ¿no? O sea, que tienen como el formato Aham. del videoclip. La música, digamos, hace que las cosas se muevan para un lado o para el otro y Uhum. funcionan en ese sentido. Uno podría recortar la secuencia y hacer el clip de la canción de este señor Perfeito. sin ningún Uhum. problema. ¿No? Eso pasa con varias de las canciones y estos usos. Y en este sentido, uno podría decir, bueno, si esto es así y son canciones cliperas, ¿para qué digo, ¿a qué llegamos analizándolas o desmenuzándolas tanto? Y yo creo Uhum. que es bien interesante lo que vos haces porque eh, me parece que habla de un cierto estado del uso de las canciones en un cine neoclásico y de los efectos, ¿sí? Que este produce afectivos en los espectadores. Me parece que este Uhum. cine de los Coppola, de los Tarantino, de los Coen, digamos, recupera mucho de las dinámicas del videoclip y del modo en que interpela el Verdade, clip verdade. a nivel musical, digo, y el modo en que están encompasadas las imágenes con la música hacia los espectadores, ¿no? Por eso me parece que son películas todas estas que también juegan mucho con los públicos más jóvenes, etcétera. Bueno, Aham. jóvenes en esa época, ¿no? En los 90, Aham. estamos Aham. hablando 90. de la gente que le gustaban los Coen, esta película fue como un É, parteaguas, ¿no? O sea, é fue muy isso. importante. Pero bueno, no, en fin. eh, lo que te quería preguntar era si habías en algún sentido detectado esto en otros cineastas o este mismo uso que tiene estas características como los Coen, en otros cineastas norteamericanos del mismo periodo, etcétera, o si lo seguiste desarrollando para algún lado este modelo. No, no. No, lo No, no, dejaste no, ahí. no, no lo hice, no lo hice. Principalmente porque yo creo que esta fue la última vez que yo analicé películas no brasileñas o latinoamericanas, porque yo hice un giro para esta dirección. Pero sería interesante, sí. Una cosa interesante, Pablo, es que yo hablé mucho de imanente, de imanencia, y empiezo la análisis escuchando a los otros, escuchando los intérpretes de la obra que dicen que escena maravillosa. Tu mira a cena, o que tem essa cena tão maravilhosa assim? Né? É comum, é divertido, aquele tipo recebendo disparos, e se queda em pé e passa lá né, em la luz, lustre, né, que se diz em português, la luminária, né? É divertido, pero é tão buena assim essa cena. É uma grande cena. É uma cena comum, né? Eu, pero eu parei nesse momento, eu estava vendo o filme, por acaso, como se chama? Banca de jornal. Eu comprei esse DVD numa coisa de revistas, de periódicos, em La Calle. Sim, Hermanos Coen. Ah, interessante, eu vou a comprar. Comprei, fui para casa, mirei, falei, eu quero essa cena, resolve o meu problema de pesquisa, de mostrar que essa ideia de contar tem esse sentido também. Na minha tese, eu estou brigando com alguém. Nos meus artigos, eu não brigo com ninguém. Eu estou brigando com uma ideia que está se plantando no campo. Eu não sei se é assim também na Argentina, mas no Brasil, na tese eu marco isso. Eu falo, olha aqui, as pessoas falam isso dos filmes,
que a música em paralelo é ruim, que a música em contraponto é boa. Mas não é, essa música é facilmente, um analista pode passar, olha que belo exemplo de contraponto. Pode ser, no sentido estrito de contraponto. Eu sempre falo, contraponto não é disjunção, é uma hiperrelação. Né? No contraponto em música, não é disjunção. Não são duas coisas, é uma hiperrelação, está tudo medido. Há uma medição precisa, a técnica de contraponto, da fuga, né, de barra e tal. É uma coisa muito cerebral. E não uma simples, mas de fato não. Sou encantado também com, por exemplo, Tarantino é uma pessoa que chamou muito minha atenção. Eu já citei aqui e ali, levo para a sala de aula os filmes do Tarantino para falar, principalmente Jack Brown e Reservoir Dogs. São filmes que eu levo sempre para a sala de aula para mostrar como existem maneiras de você construir um projeto musical usando canções de uma maneira criativa, interessante, divertida, né? Porque, em síntese, eu acho que essa cena é para rir. Eu acho que essa cena é cômica. Ela tem uma dimensão, apesar de tudo aquilo, tem uma camada de graça nela, de humor, de sentido de... É isso, eu não tenho desenvolvido muito isso mais não, mas eu acho que foi uma das análises mais meticulosas que eu fiz, por isso que eu tive a intenção de mostrar. Uma pena, se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia mostrar toda a decupagem, olha aqui o que está acontecendo em cada segmento, né? Aqui eu falei mais em linha geral. Interessante, obrigado pelas perguntas e continue. Siga. Dana Zilberman foi embora por questões domésticas. Isso deve ser filho. Elijo. Bueno, por supuesto, invitamos a todos y a todas quienes están del otro lado de las pantallas, que nos están siguiendo por el canal de YouTube, a que si quieren hacer comentarios, preguntas, sugerencias, está súper abierto el espacio para hacer el intercambio con Guilherme. Por mi parte, me quedé con algunas frases que estaban en tu presentación que me parecieron muy potentes. Vos hablás de que partiste de una disonancia cognitiva-auditiva, ¿no? Como que ese fue el puntapié de tu investigación, y en otro momento hablás de que las canciones son como granadas semánticas que proyectan astillas de sentido, sensaciones y sentimientos en muchas direcciones. Entonces, tomando estos dos elementos de cómo pensar a las canciones en el marco de las películas, en el marco de los relatos cinematográficos, y esta idea de partir de la disonancia cognitiva, Guilherme, me gustaría saber cuáles son las disonancias cognitivas que hoy tenés entre manos. O sea, ¿qué estás trabajando en este tiempo en relación justamente al mundo de la canción y del cine en general, del cine latinoamericano y brasileño en particular, pero desde esta perspectiva, ¿no? De partir de una incomodidad o de una sospecha? ¿Cuáles son las sospechas que estás teniendo entre manos en este tiempo? Que pergunta! Muito difícil. Déjame pensar um pouquinho. Em verdade, eu não estou mais peleando como eu peleei em minhas teses, né? Eu digo a mis orientandos, tienes que ter um inimigo para escrever teses e dissertações. Tienes que ter um inimigo, né? En los artículos yo creo que no, lo que está dito aqui também, né? Quando o que me motiva a escrever, a escolher um filme para analisar? A gente tem muitos, né? Normalmente alguma questão intrigante, alguma questão que me leva, olha,
por exemplo, eu sei que é um filme, eu tenho trabalhado, eu estou desenvolvendo há muito tempo, não posso nem falar aqui porque senão alguém vai fazer primeiro, mas eu estou trabalhando com a trilogia de Salta há muito tempo e ainda não cheguei ao artigo final, né? Porque já a partir da entrada de Mala Mujer em O Pântano, eu falo, opa, tem uma inteligência aí. Há uma inteligência por trás dessa escolha, dessa eleição, né? E vendo mais as trilogias, a mesma coisa. Em Bacurau, que é outro artigo que eu escrevi, que foi submetido lá ao livro do colóquio que o Pablo está organizando, é a percepção de que todas as canções eram da mesma época. A dissonância cognitiva vem daí, né? Opa, por que essa pessoa escolhe todas as canções do final dos anos 60? A mesma coisa acontece de modo semelhante com Lucrécia Martel. Há alguma coisa, talvez o ideal seria relacionar esses dois filmes, né? Porque há uma fixação nesse período, tanto em Lucrécia quanto no Kleber Mendonça e Juliano Dornelles nesse filme. Num lugar do passado. E aí a gente volta a todas aquelas coisas que o Pablo está falando, com a Sophie, com a Teresa Fraile fala, e outros autores estão falando dessa questão da nostalgia, do contemporânea, né? Como isso tem aparecido com constância, a música do filme constrói um outro tempo diferente do tempo da encenação. Isso tem me chamado a atenção. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas isso tem me gerado suspeita, me leva a sospechar, né? E que tem provocado essa dissonância. Por que essas pessoas estão todas, tanta gente... Tarantino também. Tarantino e Jack Brown, ele vai pegar os Delfones lá atrás, né? Não é contemporâneo ao filme. Em Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, também ele vai pegar lá atrás. O Pablo me perguntou, aliás, a Sophie me perguntou no colóquio se eu achava que essa coisa do que eu falei sobre Bacurau, se eu achava que isso era uma tendência mundial. Na hora, primeiro que eu estava falando em espanhol, e eu me atrapalho todo, né? Fico nervoso e falo merda, falo besteira. Mas, enfim, eu estava... na hora eu falei, eu não tenho repertório suficiente, quantidade de filmes suficientes analisados para afirmar que isso é uma tendência. Mas eu tenho visto isso como uma constância. É o caso de Cucurucucu Paloma também, porque esses filmes todos vão recorrer a essa canção lá de trás, uma canção que já foi, né? Que está escondida lá em algum lugar do passado, ela começa a sobreviver, começa a aparecer de novo e, de repente, está numa série televisiva, né? Não só no cinema, né? Von Kar-wai, Almodóvar, né? São filmes importantes, Moonlight, eu esqueci o nome do diretor agora, mas são filmes fortes, né? Aí, de repente, aparece numa série da televisão e funcionando muito bem, né? Ela, sei lá, não sei se eu te respondi, Mari, mas é isso. Eu tenho escolhido. Eu falo que os filmes têm chegado a mim por acaso. São meus orientandos, são as pessoas que levam os filmes. Por exemplo, o meu último artigo é sobre África, sobre Tukibuk e Soleil, um filme de Mediandô e do... Esqueci o nome do outro diretor agora. Porque uma das integrantes, tem duas integrantes do meu grupo de pesquisa agora, são duas doutoras que estão trabalhando com cinema africano. Então elas levam esses filmes para os debates e eu olho os filmes e falo, poxa, tem que escrever sobre isso. E é isso que eu venho procurando fazer. Agora também com um pouco mais de liberdade. Eu acho que depois de uma certa idade, você tem que escrever sobre o que você quer. Tem a liberdade de escolher o que te dá prazer, né? O que te dá prazer e também o que te instiga, o que faz você suspeitar de que vale a pena passar 2 meses vendo esse filme, decupando esse filme, escrevendo sobre ele, porque é árduo.
É um trabalho árduo, tem que ser prazeroso, tem que ter prazer. E o prazer vem desse encontro com esses filmes muito interessantes que aparecem na sua frente e que saem do vulgar. Não, eu estava assistindo um outro filme agora de um orientando, que ele está fazendo um trabalho muito interessante. Ele pega os filmes que ganharam melhor som no Festival de Brasília, prêmio de melhor sonido no Festival de Brasília no século XX, e analisa esses filmes para ver o que é que esses filmes têm, né, para serem considerados. Eu sei que são júris. É engraçado porque não há nenhum integrante do júri que seja especialista em som. Elas são sempre pessoas de outras áreas que atribuem isso. Eu acho que isso é interessante, o fato de não ser gente de som, as pessoas que atribuíram a esses filmes um prêmio, né? E esse último filme que eu peguei, não vou dizer qual é, eu vi o projeto musical do filme, para mim é um desastre. Não tem personalidade, não cria, não tenho a menor vontade de analisar esse filme, né, sob o ponto de vista musical. Tem que ter alguma coisa, né, que você fala, poxa, que legal, que ideia que essa pessoa teve. Né? E isso, certamente, os Coen, não é só nesse filme. O Homem que Não Estava Lá, como é o nome desse filme em espanhol, vocês sabem? El Hombre que Nunca Estuvo? El Hombre que Nunca Estuvo. El Hombre que Nunca Tuvo, o modo como ele usa as sonatas de Beethoven é brilhante, gente. Quando você começa a analisar e ver, sabe, com atenção, que trechos da sonata ele escolheu para usar, em que momentos ele usa esses trechos, você fala, gente, há o que me fascina muito, Maria, é a inteligência, a percepção de uma inteligência por trás desse programa musical, desse projeto musical. Né? Há uma inteligência especial nos Coen, sem dúvida, também no Tarantino, mas como por uma questão política, essencialmente por uma questão política, eu abandonei completamente o cinema estadunidense, de uma maneira como objeto de análise, não para ver, eu assisto ainda, mas como objeto de análise eu decidi que não vou nunca mais fazer isso. Deixa eles lá, já tem muita gente falando deles. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta como para ir cerrando el encuentro con Guilherme? Si no, bueno, agradecemos a vos principalmente, Guilherme, porque fue muy interesante todo lo que compartiste. Esto va a quedar alojado en el canal de YouTube del IAE por si lo engancharon tarde o lo quieren repasar después. Agradecemos también a la gente que se conectó y que estuvo siguiendo la transmisión por YouTube. Y bueno, les invitamos nuevamente el 16 de septiembre, que es el próximo encuentro de este ciclo, pero más cerca de la fecha lo vamos a recordar por nuestras redes sociales, como para que no se lo tengan que anotar ahora en la agenda. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guilherme. Eu é que agradeço muitíssimo a vocês por esse convívio, por estar participando dessas atividades com vocês já há uns 2 anos, né, 2, 3 anos que a gente vem, a participação dos livros organizados pelo Pablo, isso tem enriquecido muito a minha trajetória, a minha maneira de olhar os filmes, e essa companhia de vocês nessa pesquisa sobre cinema latino-americano, cinema brasileiro, isso me deixa muito contente de estar aqui. Eu gosto muito disso, dessa turma. Muchas gracias, nos enriquecemos mutuamente. Perdón, antes de despedirnos... Misterio. Ela vai voltar, ela vai voltar. Você travou, Maria. Agora. ¿Sí? Sí, ahora puede sí. hablar. Agradecer a todo el equipo del IAE y a Eugenio, que está del otro lado, en la parte técnica y que hizo esta transmisión. E que el próximo sea presencial, por Dios. El problema es que ya todo el mundo se está acostumbrando a esto y no quiere largarlo. Pero bueno. É verdade. Bueno,
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nos vemos queridos. Muchas gracias. prontamente.